Meus irmãos, bom dia, Pai Senhor, uma manhã de muitas bênçãos da parte do Senhor para vocês nessa manhã de sexta-feira. Que o Senhor venha ministrar a palavra dele aos nossos corações, através dessa conversa aqui no canal, dessa mensagem, que sirva de renovo, direcionamento, fortalecimento, ao coração dos irmãos. Peço desde já que os irmãos curtam esse vídeo, se inscrevam por aqui, quem ainda não foi inscrito, compartilhe, comente, padrões aqui da plataforma do YouTube. E quem já foi inscrito, confira a sua inscrição, porque, como eu sempre digo, o YouTube, infelizmente, às vezes desinscreve as pessoas. Também ative o sininho de notificações, toda vez que eu colocar um vídeo novo, o irmão será notificado. E eu tenho falado aqui todo dia do clube de membros do canal, clicando em assinar, os irmãos terão acesso ao conteúdo de leitura bíblica completa, com explicação, conteúdo de restauração, bastidores do canal, enquetes, perguntas e respostas. Tem muito conteúdo aqui para os membros do canal. Tem sido uma grande bênção estar com os irmãos nesse projeto. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa manhã de sexta. A nossa leitura está em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, todos nós sabemos que em algum momento da nossa jornada, nós ficamos ansiosos, ficamos inquietos, cercados por situações, e o pior tipo de situação é aquela que nós não controlamos. Que quando a gente controla, a gente ameniza um pouco essa inquietação. E aí vem aquele desespero, o que fazer. O texto aqui, Deus ele dá uma ordem. O Senhor ele dá uma ordem, ele dá uma declaração: eu pelejarei por vós. É uma afirmação e uma promessa de que o Senhor estaria com eles. Então, o contexto também não era um contexto fácil. O mar estava na frente deles, que esse texto ele lembra muito o texto lá de Josafá, Ficar aí parado e ver o grande livramento, mas não é esse texto não. Aqui o mar estava diante deles, é a abertura do Mar Vermelho. O exército de Faraó vindo atrás também era uma situação de desespero, Eles estavam sem saída, o medo deles era real, a inquietação era inevitável. E aí o Senhor vem com uma palavra de descanso: fiquem calados, eu luto por vocês. Eu acho que esse calados aqui não é nem de ficar falando mesmo, é um calado interno, sabe? Porque a inquietação do povo, ela era legítima. Eles tinham acabado de experimentar o livramento, mas nesse momento o desespero bateu. E quantas vezes Deus nos tira de situações, Deus opera livramentos, como tirou eles do Egito, como tinha mostrado que era com eles, Ele já mostrou que é conosco, mas mesmo assim nós ficamos duvidando, Na verdade, isso é um fato. As circunstâncias nos levam a duvidar. Eu sempre dou o exemplo de João Batista, Já trouxe aqui diversas vezes no canal. Ele preso, ele manda 2 discípulos perguntar se Jesus era Jesus, se Jesus era o Messias, por conta das circunstâncias. As circunstâncias nos levam a questionar algo que para nós era certo. E quando eles ficam nessa dúvida, nessa ansiedade, a resposta do Senhor para eles não foi corram, não foi lutem. A resposta de Deus foi silenciem. Moisés poderia tentar mobilizar ali estratégias, levantar ali defesas, correr para os lados, mas Deus disse para ele: não, calem-se, eu lutarei por vós. O silêncio da fé é muito mais poderoso do que qualquer grito de desespero. E o descanso, ele é sim uma arma espiritual. Eu tenho falado muito sobre isso porque eu vejo que talvez seja essa uma das grandes falhas nossas na nossa vida cristã. O desespero, a inquietação. E quando nós paramos de debater e de brigar com Deus, Deus começa a agir. E como eu sempre ressalto, irmãos, descanso não é passividade. Descanso é entrega. Deus não quer que você cruze os braços, no sentido humano de não vou fazer nada. Ele quer que você entregue, que você tire o peso de sobre você. Você pare de tentar controlar aquilo que você não tem controle. Essa é a verdade. A gente tenta controlar o que não tem controle, sabe?
E aí vem a ansiedade. Por que é ansiedade? A ansiedade é... Você tá com excesso de futuro na mente, né? Tá pensando demais em coisas que nem aconteceram. Tem muita coisa lá da frente que tá aqui, ó, na tua mente. Então, se a ansiedade é o excesso do futuro, o descanso é a tranquilidade no agora, no hoje. No dia de hoje, sexta-feira é hoje. O Senhor vem e aquieta o nosso coração. Então assim, não foi diferente com Israel. Enquanto o povo se aquietou, o povo descansou, o Senhor abriu o mar. O momento começou, o milagre começou no momento que eles decidiram obedecer, que eles decidiram confiar. Talvez, minha irmã, meu irmão, o mar ainda esteja fechado diante de você, mas o vento já começou a soprar. A palavra vai dizer que um forte vento veio e o mar se abriu. E o que você precisa fazer é parar de murmurar, parar de reclamar e confiar de verdade. Deus já fez a promessa. Deus já entrou nessa causa. Para de tentar resolver, senão Ele não vai agir. Quando você calar as vozes do teu coração e da sua mente, seja qual for o mar que está na tua frente, vai se abrir. Ele vai tirar a inquietação. Você só precisa descansar. Tem um texto que eu gosto muito. É um texto que eu acho que ele fala sobre essa questão toda que a gente está falando aqui. É 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar sobre ele. É lançar, é jogar, é entregar. Sabe? É colocar mesmo diante do Senhor. Sobre o Senhor, não é sobre nós, é sobre os... É como se você tivesse um saco de cimento e o Senhor estivesse do teu lado e você lançasse o saco de cimento para Ele e Ele tomasse o peso e tirasse o peso de você. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É lindo isso, né? O Senhor tem cuidado de nós. O cuidado vem dEle. O zelo é dEle pela sua vida. Ele se importa. Então desliga o ruído da preocupação. Silencia a alma na oração, na adoração, no louvor. Põe louvor na casa. Vai pro teu cantinho orar, buscar, sabe? E aí você vai ver como que a inquietação ela não vai dar lugar à confiança. Como que o desespero ele não vai dar lugar ao descanso. Tudo muda. Quando nós aprendemos a cessar, sabe, as vozes da inquietação, tudo muda. Você começa a ver, a luta é a mesma, mas a perspectiva, a visão daquela luta muda. Já aconteceu isso, inúmeras vezes eu vivi isso. O Senhor ele opera quando eu descanso. O problema continua o mesmo, mas parece que mudou tudo. É impressionante. Você está no mesmo problema, a luta é a mesma, não mudou nada na luta, na circunstância, mas a sensação que tem é de uma mudança total. Por quê? Porque a voz da inquietação silenciou, porque a voz do desespero cessou. Lança sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Deus abençoe vocês, Pai, Senhor.